Café e Notícia. Informação quentinha, como seu café diário. Acompanhe entrevistas exclusivas, notícias atualizadas e os principais acontecimentos do dia com credibilidade e leveza. Fique bem informado e preparado para tudo que vem pela frente. Café e Notícia, todas as quartas, 20 horas. Olha, gente, já estamos no ar para mais um Café e Notícia. Aqui o café não é requentado, tem café no bule e sempre com as opiniões firmes e fortes, direto ao ponto. Pedimos a você que possa curtir, compartilhar, seguir as nossas redes sociais. Lembrando que estamos ao vivo, direto nos estúdios da Converte TV. E no YouTube você pode seguir lá, Converte TV, ou no Instagram, @Converte TV. Você vai lá, curte, compartilha e nos segue e dá mais engajamento. Lembrando que temos milhares de vídeos em nossas plataformas. Mas também você pode seguir o podcast Café e Notícia ou @Diogo da Graça ou no YouTube TV Rede Nordeste de televisão, não é mais não é mais TV Socorro, ou mandar uma sugestão, uma crítica no meu WhatsApp 7996061672. Aqui fazemos jornalismo com sinceridade. Aqui não temos partido, religião, cor. Aqui o objetivo é chegar ao público, é conversar com o público, é trazermos informações, fontes verídicas. Não queremos cometer fake news. Erramos porque somos seres humanos, somos falhos, mas trazemos a informação direto ao ponto. Por isso, eu quero já mandar um abraço para todos que estão aqui conosco, da assessoria, o Marcos que está aqui, o Polêmico está aqui conosco, também o Pastor Jorge na parte técnica. Hoje nós vamos papear, vamos conversar, vamos fazer um debate interessante, um formato um pouco interessante com ele, o radialista que gosta de uma polêmica, radialista, político, gente boa, meu amigo pessoal, Gilmar Oliveira. Gilmar Oliveira, bom dia, não, boa noite, Gilmar Oliveira. Boa noite, pastor Diogo, e obrigado pelo convite, né? Café e Notícias. Parabenizar pelo programa, é como aquilo que se falou, a gente não pode aqui, de hipótese nenhuma, pela profissão que eu tenho de radialismo há quase 35 anos, comentar a verdade. E só a verdade interessa ao povo. E só tem credibilidade quem fala a verdade. Quem não gosta da verdade fica contrariado. Mas nós não estamos aqui para agradar a todos, porque Deus enviou seu filho à terra, não conseguiu agradar, e a turma inventaram história para condená-lo. E quem é nós aqui? Muito bem, Gilmar Oliveira. Olha, pastor Jorge, Gilmar Oliveira, ele é o inventor do título Barra Coqueirense. Pelo menos eu passei a ouvir na sua voz. Gilmar Oliveira, que é morador da Barra dos Coqueiros, sim, há muitos e muitos e muitos anos. Ele que já foi candidato a prefeito, a vereador, pelaquela cidade, e ele gosta muito daquela cidade. Coloque na tela o prefeito daquela cidade. Da Barra dos Coqueiros, pastor Jorge, é o Ayrton Martins, se a minha memória aqui não me trai. Coloca na tela Ayrton Martins, se não me falha a memória, esse jovem senhor já é prefeito daquela cidade por 4 mandatos. Me parece que ele perdeu uma eleição, que foi a reeleição. Ele agora retorna à prefeitura. E lá tem o slogan, a mais nova e bela Barra dos Coqueiros. Retorna para mim, retorna para mim. Olha, veja, a Barra dos Coqueiros que tem crescido bastante, mas é como? É o poder público que tem ajudado ou são os empresários, as empresas? E aí, ao longo da era Ayrton Martins, Gilmar Oliveira, por favor, com a palavra Gilmar Oliveira, o que você tem achado, o que você tem visto da gestão Ayrton Martins? Olha, está recente, porque só é 9 meses, mas na verdade Ayrton Martins é uma era. Inclusive o ex-prefeito Alberto Macedo foi eleito pelo grupo dele, que inclusive o sobrinho dele era vice de Alberto Macedo. Depois eles romperam. Então é um mesmo grupo que governa a Barra dos Coqueiros há muitos anos. Veja bem, eu quero iniciar da seguinte forma. Eu não tenho nada contra o prefeito Ayrton Martins, foi um dos primeiros amigos meu na Barra dos Coqueiros. Eu cheguei na Barra nos meados de 1977 e conheço a política da Barra na palma da mão. O primeiro mandato de Ayrton foi um desastre, né? Porque Ayrton
eu uso a expressão, talvez não seja assim, da forma de humilhar ou de maltratar o Ayrton Martins, mas é uma realidade. O que eu vou dizer é duro, mas é uma realidade. É um político, um prefeito preguiçoso, não corre atrás de recursos, tem medo de administrar com os recursos federais, e isso traz um prejuízo enorme para a comunidade barra-coqueirense. E continua com o mesmo comportamento de não querer realmente ir em busca de recursos federais. Ele só quer trabalhar com os recursos do município e alguns convênios com o governo do Estado. Então, eu sempre digo à comunidade barra-coqueirense, talvez seja duro, Diogo, porque é o seguinte, a Barra deixou um trabalhador, um cara que vai atrás de recursos, um cara que tem uma habilidade de administrar muito grande, tem uma visão doravante de gestão enorme, e o povo da Barra dos Coqueiros deixou um trabalhador e trouxe de volta um preguiçoso. Você está falando da disputa entre Alberto e Ayrton. É isso que você fala. Exatamente. Que é um trabalhador, é o Alberto Macedo. Para você ter uma ideia, você tem 8 meses de administração de Ayrton Martins. Ayrton não tem um projeto de renovação para a cidade de Barra dos Coqueiros. Por que Ayrton não tem? Porque Ayrton costuma fazer uma campanha política, porque aqui eu tenho que ter cautela para eu não me pronunciar de uma forma, depois eu vou ter que provar. Mas Ayrton nunca fez uma campanha voltada para o povo, visitando o seu povo, dizendo ao povo porque merecia de volta a prefeitura da Barra dos Coqueiros, porque ele não sabe apresentar até hoje, durante 4 mandatos de prefeito, ele não consegue conquistar o voto e dizer ao povo e convencer que ele fez uma boa administração. Ayrton não tem uma obra importante na cidade. Ayrton não tem uma obra de fundamental importante. Mas a cidade da Barra dos Coqueiros, me permite interrompê-lo, eu tive recentemente lá, acho que foi segunda-feira com você, e tomamos uma sopa ali na praça. A cidade está muito bonita, muito organizada. A que se deve isso? Agora, a quem se deve? Eu, na minha modesta opinião, que eu fiz campanha de oposição contra ele por causa das esquerdas na época, seu Jacques Valadares, o saudoso Zé Eduardo, Marcelo Deda, quando João Alves disse que ia construir a ponte da Barra dos Coqueiros a Aracaju, Eleições 2012, 2022. Eu disse, teve uma reunião aqui em Aracaju, na época com o saudoso Deda, com Jacques Barreto, com Valadares, Zé Eduardo, aquela galera toda da esquerda, disse, olha, se o Negão botar a primeira estaca no meio do rio, eu vou votar em João Alves. Não, porque não pode, eu vou votar em João Alves. Por quê? Porque os filhos da terra, legítimo, eu não sou filho, os políticos que realmente quer o bem da Barra dos Coqueiros, como o saudoso velho marinheiro Galeão, toda vez eu sentava ali na beira do rio, de frente para Aracaju, era muito bonito, e o Galeão dizia a mim, será que eu vou alcançar uma ponte Barra dos Coqueiros Aracaju? Não alcançou, morreu. E eu que estou vivo, de mais comunidade Barra Coqueirense que está vivo, o Negão botou a primeira estaca e inaugurou a ponte. E o que eu fiquei mais contrariado, Diogo, é porque na época Jacques Barreto, Valadares, Zé Eduardo, Marcelo Deda trabalhou com o presidente Lula para inviabilizar a contrapartida do governo federal para a construção da ponte. E conseguiram, o dinheiro não veio. Então você acha que se deve à construção da ponte... o desenvolvimento da Barra dos Coqueiros se dá pelo capital privado e pela visão visionária de João Alves Filho, ex-governador de Sergipe, ao construir a ponte, construtor João Alves Filho. Rapaz, eu tenho uma admiração para o Negão João Alves enorme. Eu me lembro que eu apoiava Venâncio, que Venâncio era presidente da Assembleia, e eu fui no comitê de João e chega lá, tomou um susto danado, né? Porque eu fazia muita oposição. Um arrependimento que eu tenho na minha vida foi fazer oposição a João Alves. Mas eu consegui recuperar isso e hoje eu tenho orgulho que eu votei em um grande governador. E tomaram um susto quando eu estava lá, porque eu disse, só quero um carro de som para poder rodar na Barra e parabenizar o prefeito João Alves pela construção dessa ponte. E o pessoal da esquerda não gostou e foi um movimento lá, não estou nem aí. Faço porque eu amo a Barra e quero o bem da Barra. E ainda disse lá, o Negão não está fazendo a ponte para a Barra dos Coqueiros, como as oposições falavam na época. O Negão não só ajudou a Barra dos Coqueiros, não. Aquele Vale do Cotiguiba, Diogo, desenvolveu toda a região, né? Enormemente.
Rapaz, a Barra cresceu tanto e aquela região cresceu tanto que o novo governador agora tem um projeto de construção da nova ponte que vai fazer a ligação da Coroa do Meio até a Nova, porque a demanda está sendo muito grande. Então a cidade cresceu pelos empreendimentos. E vou voltar aqui, o prefeito que está de volta aí não tem interesse de desenvolver a cidade, porque a campanha é do socialismo, né? Ou do socialismo, não, do clientelismo, não tem um projeto doravante. O que tem hoje lá é porque gentes importantes, autoridades importantes estão morando na Barra e as autoridades importantes estão cobrando do governo porque realmente há um engarrafamento enorme, há um crescimento muito grande. Se você chegar na costa e se for para Atalaia Nova, se você pegar um dia de semana, é um engarrafamento enorme. Então há necessidade dessa ponte. Então, se dependesse do prefeito que está aí hoje, pode ter certeza que a Barra não cresce. Agora, eu tenho aqui que admirar o ex-prefeito Alberto Macedo. A comunidade sabe que eu tenho uma briga com o Alberto Macedo há 35 anos, não guardo mágoa de ninguém. Mas eu tenho que visar o lado do desenvolvimento, ao lado do bem-estar da comunidade barra-coqueirense. Você voltou atrás nas suas críticas que você fazia anteriormente ao Alberto Macedo, a quem você trabalhou na primeira gestão de Alberto, lá atrás, em 85. Quando foi agora, você fez parte, agora já no final dessa atual gestão, e você fez a autocrítica a você mesmo. A autocrítica que eu sempre me referi a Alberto Macedo foi quando nós ganhamos as eleições na época, onde Alberto Macedo se elegeu prefeito. Na época, Valadares apoiava Ivan Gomes, e o outro candidato, a Luiz, era apoiado... Não, Valadares tinha um apoio da mulher de Valadares, eu estou bem lembrado o nome dela na época, que apoiava Ivan, e o governador apoiava o saudoso Luizinho. E Alberto Macedo fez uma campanha com quem eu, na época, tinha 22 anos, 23 anos, a turma de jovem, que os candidatos adversários chamavam a gente uma ruma de menino de irresponsável que não tem noção de administração. E Alberto, nós conseguimos ganhar a eleição. E Alberto foi um grande gestor. Eu nunca critiquei Alberto como gestor. Eu critiquei Alberto porque, naquele tempo, eu era muito imaturo. Ele também, né? As pessoas criam uma ciumada, os vereadores, porque na campanha para presidente da República eu apoiei o saudoso Brizola. Leonel Brizola. Ele apoiou Mário Covas e a turma da esquerda apoiou aí o tal do Lula. E nós ficamos em segundo lugar. Então criou uma rivalidade dos vereadores. Naquele tempo, se pegava o IPTU dos pobres, os vereadores, os oportunistas, e levava para o setor de tributos que eu trabalhava para isentar. E quando eu olhava as pessoas que eles pediam isenção de imposto, já constava na lei. Uma pessoa que tem um imóvel, ele já é isento por lei. Então, foi o que eu fiz. Chamei o prefeito Alberto Macedo, vou mandar devolver tudo e vou botar um carro de som para anunciar que o povo não precisa de político para isentar os seus impostos, porque a lei já garantia. O que estava faltando é esclarecimento ao povo, para o povo não estar pedindo esse tipo de favor para depois dar o voto. Então, criou um rebuliço muito grande e teve um problema lá, o cara já faleceu, arrombaram lá um negócio lá, e eu trabalho na Tributos. Uma menina que trabalhava comigo, que eu coloquei lá, né? Ela esteve em casa chorando, dizendo, desapareceu o cheque lá, dinheiro, estão dizendo que foi você. E naquele tempo a Barra não recebia nem R$1 milhão. Mas isso custou caro para mim. Aí tive que romper com o Alberto, eu fui para o gabinete dele, foi uma confusão da pega. Agora, tirar a visão de um cara trabalhador, administrador, eu não conheço, ao tempo que eu estou na Barra, melhor prefeito da Barra que a Barra já teve, por 2 mandatos, foi Alberto Macedo. Isso não tem a menor dúvida. Muito bem, Gilmar Oliveira. Gilmar Oliveira, ele é polêmico, pastor Jorge. Ele vai ao fato, também ele é histórico, porque ele já é um senhor, não é? Então ele conhece muito da história da Barra dos Coqueiros. E gosta de fazer as suas críticas. Gilmar, não é brincadeira. Mas veja, Gilmar, vamos aqui, pastor Jorge, para a próxima matéria. Próxima matéria, hoje é um formato diferente. Vamos falar da ALESE, Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Coloque na tela aí, olha lá, os principais debates da tribuna na ALESE. Olha, a jornalista
Marcela Souza. Traz para mim. A jornalista Marcela Souza, ela recentemente saiu com um vídeo no TikTok, em suas redes sociais, alegando que há um baixo quórum, ou seja, uma baixa presença dos deputados estaduais para que se vote temas importantes. A saber, a Assembleia Legislativa tem 24 deputados de oposição e uma minoria de situação. Aqui não é contra um deputado, um ou outro. E aí, há quem diga que a Assembleia Legislativa hoje virou apenas uma casa de aprovação de empréstimos. Gilmar Oliveira é radialista, já cobriu e cobre até hoje a Assembleia Legislativa, é alguém que está sempre lá no plenário, quer ver encontrar Gilmar nos dias de sessões, ele está lá no plenário. Gilmar, nesses anos todos que você anda na Assembleia Legislativa, como é que você tem visto hoje, nesse exato momento, esse período dessa legislatura, como é que está a Assembleia Legislativa? De fato, está votando coisas importantes para o povo? É uma Assembleia subserviente? Como é que está vendo? Como é que você está vendo, Gilmar? Eu acompanho há muito tempo a Assembleia. Quem acompanhou e quem acompanha as sessões da Assembleia sabe que hoje é uma vergonha, é um fracasso. Naquele tempo, nós tínhamos debate de pessoas que tinham neurônios inteligentes, pessoas que saberiam debater tanto o pessoal da esquerda como o pessoal da direita. Você via um clima que realmente os parlamentares da época, eles faziam em defesa da comunidade. E era um debate de inteligência, assim, de ideias fantásticas. Hoje, lamentavelmente, os parlamentares, a maioria é subserviente, a falta de parlamentares na Assembleia é muito grande. Isso começou desde esse ano. Se você chegar na Assembleia, o presidente vai fazer a abertura, quase não tem decoro. Quer dizer, só tem lá de oposição é o George Passos. Né? E Marcos Oliveira, que Linda Brasil, eu acho que tem outro, está faltando outro, acho que são 4 de oposição, se me falha a memória. Mas veja bem, no caso de um deputado, né, do PSOL, ele fala mais do governo federal... Não, pai, é uma deputada, Linda Brasil. É a deputada? Eu não sei, tudo bem. Ele fala mais do Bolsonaro e esquece... Não, veja, essa questão de Linda Brasil, por conta que a mesma se intitula mulher. Ela é de nascimento homem, mas ela se intitula mulher, a Linda Brasil, que é deputada pelo PSOL. Né? Você acha que ela traz muitas pautas nacionais? Até porque é característica realmente. Agora, veja bem, tem o seu papel também importante. Ela faz uma oposição ao Fábio Mitidieri. Eu acho tem algumas coisas que tem lógica, entendeu? O George Passos também é muito atuante na questão da posição como ele se coloca. Agora, o que a gente percebe é que nós temos uma Assembleia fraca, uma Assembleia que a maioria não representa ao povo sergipano. E que tem que fazer essa reflexão, que eu aqui convoco ao povo sergipano, que se dedique, se desbruce, vá assistir os vídeos na internet, veja os comentários. Os eleitores precisam saber com quem está votando, depois custa cara para o povo. Então, nós precisamos de parlamentares que tenham um trabalho voltado para o povo, não um trabalho de clientelismo, não um trabalho de favor. É um trabalho que se possa confiar, que tenha um perfil independente e que possa fazer reivindicações voltado para o povo, que o povo realmente precisa de uma boa parte de parlamentares que representam. Agora, para isso representar o povo precisa saber como é que está votando no parlamentar. Essa é a minha opinião. A LESE, a Assembleia Legislativa, é a casa do povo. E o povo precisa acompanhar como votam os seus representantes, para daí por diante fazer as suas escolhas. Né? Próximo ano, daqui a um ano, eles estão nas ruas, pedindo voto, tentando convencer. Muitos deles sequer visitam seu município, enviam emenda para o seu município, é importante, parla, mas quando chega na época da eleição, ele tem lá um cabo eleitoral e acaba que o povo vota. Olha, saiba de uma coisa, nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito governa sozinho. É preciso do parlamento,
das câmaras de vereadores, da Câmara Federal, do Senado, certo? Para governar, da Assembleia Legislativa. Portanto, na hora de votar, vote certo, vote direito. Avalie se ele tem um histórico de corrupção, se ele tem preparo para tal. É muito importante assim fazer, porque o político brasileiro não é feito do povo argentino nem do povo americano. O político brasileiro é feito do povo brasileiro, ou seja, é o espelho do povo. O povo precisa aprender a votar. Não é isso, Gilmar? Deixa eu concluir uma coisa. O que é que representa para o povo? Eu convoco o povo precisa realmente se dedicar à política. Eu acho um absurdo quando eu vejo até uma pessoa um pouco leiga, até eu perdoo. As pessoas conscientes, são pessoas que têm uma formatura elevada, e chegar a dizer que não vive da política. Desde que mundo é mundo, a política sempre vai mandar e vai botar o pão de cada dia da nossa mesa. A verdade é, qual é o papel do parlamentar? Fiscalizar. Você já viu, nesse parlamento hoje, que está na Assembleia, uma forte oposição de prestação de conta do Estado? Não vejo. O parlamentar está para fiscalizar e acompanhar o governador, não é ser subserviente, nem tampouco ser oposição por ser oposição radical contra o governo. Mas o parlamentar, o melhor remédio que ele vai fazer para o povo é fiscalizar. Está aí a venda terceirizada uma parte da DESO. Cadê o dinheiro? Vou dar um exemplo na Barra. A Barra recebeu a segunda parte agora, quase R$1 milhão. O que foi que o prefeito da Barra fez? Já vai fazer 3 meses. Os parlamentares e os vereadores da Barra dos Coqueiros, o que é que estão fazendo? Agora foi descoberto agora que pagaram 500 mil de diária, pô, um absurdo. Nem a Aracaju, que tem a maioria dos vereadores, gastaram nesse período 75 mil. Me permita, agora nessa gestão... Nessa gestão, foi 500 mil em diárias nos últimos 8 meses. Agora, você pergunta, por que os vereadores fazem isso? Aí eu vou perguntar ao eleitor, por que você votou nesses vereadores? Tem que recuperar alguma coisa aí, né, pessoal? Aí paga caro para vocês. E eu vou fazer um comentário sobre a questão, porque nós precisamos entender que o dinheiro é nosso. Quer dizer, a turma também é radical, diz que vendeu a DESO. Não. A DESO foi terceirizada uma parte, que é o fornecimento de água e a cobrança de água, que vai pertencer ao Iguá. De esgoto. A DESO continua existindo, a DESO ela ficou bem menor, mas continua existindo na captação dos recursos e o fornecimento dos recursos hídricos para Iguá. Exatamente. A DESO foi vendida e parte dela foi terceirizada. Parte dela do recurso também foi destinado aos municípios. A saber, é matéria do dia de ontem que prefeitos que gastou o dinheiro de forma indevida, a saber, em Nossa Senhora do Socorro, o prefeito, o ex-prefeito e o ex-padre Inaldo, o Tribunal de Contas do Estado e juntamente com o Ministério Público de Contas do Estado está investigando o mau uso de 105 milhões de reais. A saber, o prefeito eleito da época, no final do ano passado, Samuel Carvalho, entrou com um pedido de liminar para que não fosse gasto os outros 68 milhões que ficaram em conta. Olha, é caso de polícia essa questão dos recursos da DESO nas prefeituras. Teve prefeitura que pagou show de Wesley Safadão, teve prefeitura que pagou banda A, B ou C salário, quando não podia, porque estava na minuta não foi venda, vamos chamar de terceirização, estatização, foi algo do tipo. O fato é que não podia e muitos prefeitos assim fizeram. O povo quer saber, o Ministério Público precisa fiscalizar e dar uma resposta firme à sociedade, porque queremos saber para onde foi esse dinheiro, porque esse dinheiro é público e esse dinheiro precisa ser investido no público. Vocês lembram do que aconteceu na venda da antiga Energip lá atrás? É que esse fato não se repita e que a impunidade não prevaleça no país, porque muita gente faz o ilícito porque se fica atrás do escudo da impunidade. E para concluir essa parte aí, quer dizer, os parlamentares do nosso estado de Sergipe, os deputados estaduais, precisam reivindicar e pedir a prestação de conta do governo do estado onde está sendo investido esse dinheiro. Eu me lembro da Energip, né, que
Eu falo assim, não tenho paixão por político nenhum. Eu gosto da minha cidade, gosto do meu estado e muitas vezes brigo para o bem-estar de todos. Eu não sou aquele político individualista, me dou mal e não ganho as eleições por causa disso. Mas eu continuo com o mesmo pensamento. A gente tem que ter um pensamento coletivo voltado para o bem-estar da maioria do povo e da cidade. Agora, aquela venda da Energip, se aquele dinheiro cair na mão do João Alves, o estado era completamente outro. Muito bem, essas são as opiniões de Gilmar Oliveira, direto a um ponto. Vamos a um giro de notícia? Olha, pastor Jorge, você pode colocar para mim aí um giro de notícia, que logo em volta nós vamos falar sobre Rodrigo Valadares, deputado federal Rodrigo Valadares, novo comandante do PL. A presidente é a sua esposa, Moana Valadares, mas quem toca o pio e quem comanda é Rodrigo Valadares. Vamos a um giro de notícia, pastor Jorge? Coloca na tela, pastor Jorge, coloca na tela a foto do deputado Rodrigo Valadares junto com o seu líder de momento, Jair Messias Bolsonaro. Rodrigo Valadares que é acusado por muito de fazer o L. Traz pra mim. Há quem diga, e é verdade, que no passado ele fez o L de Lula livre, que botou o boné do MST, mas agora é bolsonarista. Rodrigo Valadares, naturalmente, também tem o direito de mudar, de pensar diferente. As pessoas estão tentando taxá-lo, e há uma política de desconstrução do nome de Rodrigo Valadares. Mas o fato é que o mesmo hoje é bolsonarista e fala em nome dos bolsonaristas nacionalmente falando. Ele é muito afinado com a família Bolsonaro. Gilmar Oliveira, Rodrigo Valadares é lulista ou bolsonarista, ou estão tentando pegar o passado dele para manchar hoje a sua atualidade? Eu quero fazer uma colocação aqui para a comunidade sergipana. Você sabia que eu votei em Bolsonaro no seu primeiro mandato, mandei confeccionar algumas camisas e repassei de forma assim, quase gratuita, só cobrei as confecções. Eu conheci Valadares, Rodrigo Valadares, desde pequenininho, quando o pai dele era deputado federal, tinha um posto de gasolina da Barra, e conheci ele todos pequenininho. O Rodrigo Valadares, é verdade, ele foi, o primeiro mandato de deputado estadual foi pelo PT, fazendo o L. Ele, né, foi pelo PTB, só que ele na época, ele fez uma parceria com o seu primo, Valadares o PTB, Filho, exatamente. E ele era do PTB de Roberto Jefferson, mas ele votou naquela eleição para o Senado em Rogério Carvalho. E aquela foto que ele aparece com o boné do MST fazendo L, justamente porque ele apoiou Rogério Carvalho. Exatamente, então a turma, ele na verdade teve uma opção, quando se candidatou a deputado federal, e teve uma opção de apoiar o Bolsonaro. E realmente foi eleito, que ninguém esperava, né? Ele se eleger deputado federal, mas ele teve uma votação expressiva e se elegeu deputado federal. Agora, é como você falou, ele começou apoiando Lula, apoiando o Rogério Carvalho, o PTB se coligou com o PT naquela eleição, mas futuramente ele se arrependeu, viu que ele estava num caminho errado. Então, o que é que a oposição faz? Que eu acho que é natural. Eu acho que vai detonar ele, como está detonando com aquelas fotos deles antigas. Agora, se vai colar, eu também não sei. Cabe aí os eleitores fazer uma avaliação e tomar uma decisão correta. Ele é candidato, segundo ele, a senador. Já ouvi no comentário aí que ele está querendo recuar, não tenho abriu certeza. Esse comentário de recuo da parte dele, parte muito, porque ex-aliados dele, como é o caso de Eduardo Amorim, foi para a imprensa e bateu nele com força. Disse que ele não era confiável, disse que ele traiu um, traiu outro. Eu não estou dizendo que ele traiu ninguém. Não faço isso. Mas o fato é que estão o acusando disso. O fato é que ele, de fato, votou no pessoal do PT. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Quantos políticos mudam de lado, mudam de ideia, mudam de visão? Sinceramente, qual é o político que teve o tempo todo de um lado só, que nunca mudou de pensamento? São raros.
São poucos. Só que estão tentando desconstruir e esvaziar o PL. Esvaziando o PL fica inviável, inclusive, a candidatura da esposa dele, Moana Valadares, a federal, a chapa de estadual, a de senador. Estão tentando desconstruir para atingir o mesmo. Vamos colocar a verdade para a comunidade sergipana. A gente tem que ser verdadeiro, pessoal. Eu vou me dar mal sempre, principalmente no meio político que eu... Não é que eu sou o cara problemático, polêmico, não. É porque quando você toca na ferida, na verdade, alguém não gosta. Os Amorim, os irmãos, nunca também foi bolsonarista. Tinha o PL em mão, mas nunca elegeu um deputado federal. A verdade é essa. E o presidente do PL nacional vinha cobrando dos irmãos Amorim há muito tempo. Porque quando ele assumiu o PL, o irmão dele era senador, Eduardo Amorim. Edivan Amorim nunca foi político. Edivan Amorim deixou uma fama horrível. O ex-governador, que era sogro dele, e todo mundo sabe de um tal de uma transportadora Amorim, de um empréstimo num banco do Pará. No Paraná. Tardes. Sobrou para o Negão João Alves, ele caiu fora. Agora, o que o presidente está querendo do PL é que o PL consiga, pelo menos, eleger deputados federais. E o Edivan Amorim, que é o presidente do estado de Sergipe, prometeu não eleger um. Não, na verdade, ele teve eleições que elegeu. Bosco Costa se elegeu pelo PL e agora Ícaro é pelo PL. Não, mas... Só que ele está no comando do PL há muitos anos. Exatamente. Mas o Ícaro, quem foi que elegeu? Valmir, tá tudo bem, foi mas é filiado ao PL. Bosco Costa se elegeu com a ajuda dos Amorim também, lá atrás também. E agora... A questão de Rodrigo pegar o PL é porque não foi Rodrigo que traiu os irmãos Amorim, na minha modesta opinião, pode ser que eu esteja enganado. Agora, o que os caras estão querendo hoje, você sabe que a gente vive na política, nesse mundo político, sabe que hoje vai ser uma briga feia. Os partidos hoje, tanto de esquerda como de direita, querem eleger parlamentares, tanto no Congresso como no Senado. Porque quem manda nesse país... Vocês estão pensando que é o presidente? É o Congresso. É o Congresso. Agora, há uma briga muito grande. Então, o presidente do PL chamou Edivan Amorim. Edivan sempre prometeu e não cumpriu uma boa parte. Então, como tem um deputado federal que tem um mandato, quem tem mandato é que tem prestígio, não adianta, ele preferiu entregar a Rodrigo Valadares. Depois Rodrigo Valadares deu uma recuada e botou... É que ele não pode, né? A mulher. Rodrigo agora não pode por conta da janela partidária. Exatamente. Rodrigo só pode a partir de março do próximo ano. Ele colocou a esposa, que a esposa, inclusive, já é parlamentar pelo PL. E convenhamos, o que Rodrigo fez de assumir, de tomar o PL dos irmãos Amorim, vamos ser honestos, qualquer um faria. Ninguém que quer ser candidato ao Senado e tem em mãos... uma oportunidade de assumir um dos maiores partidos do país, com 94 deputados federais, e não assume. Deixemos de ser hipócritas. Rodrigo fez o que qualquer um faria. Foi na hora certa, foi na hora errada. Estava armado um arapuca. Não iam deixar Rodrigo ser candidato ao Senado pelo PL. Rodrigo hoje goza de um privilégio da família Bolsonaro, que eu gosto ou não gosto, que eu concordo ou não concordo. Rodrigo goza hoje de um privilégio de ser amigo da família Bolsonaro. E a família Bolsonaro, hoje, eles comandam o PL junto a Valdemar Costa Neto. Porque, convenhamos, o PL sem Bolsonaro é um partido mediano. Com Bolsonaro é um partido grande. E aí tem que ser sincero. Aqui nós estamos para trazer informações verídicas. Aqui nós não estamos para trazer informações do que eu quero, do meu bel prazer. Não, é verídica. Agora, Eduardo Amorim fez uma crítica construtiva diante de toda a saraivada de críticas que ele fez a Rodrigo. Uma foi construtiva, eu vou olhar para os seus olhos para dizer. Qual foi? Ele perguntou, você já viu o Rodrigo fazer alguma crítica ao governo Fábio Cruz Mitidieri? Isso é verdade, Isso é verídico. Rodrigo do Plano Nacional é oposição. E em Sergipe, ele fica pianinho. Isso ele não precisa explicar. Isso ele precisa explicar. Porque ele não faz crítica. Como é que ele diz que é da oposição e não faz crítica ao governo atual? Nem de bom nem de ruim, é caladinho. Isso é verdade.
E qual é. Você falou a verdade. Eu apenas discordo a questão de um pouco o seguinte, que ele não tomou partido de Edivan Amorim. Antes de Edivan Amorim perder o partido, o presidente do PL, que você falou, o Nacional. Valdemar Costa Neto chamou ele. Disse, olha, o partido não vai ficar mais na sua mão. Ele foi comunicado antes. Rodrigo Valadares, que nós precisamos de um parlamentar federal de Sergipe que represente aqui no Congresso. Aquilo que eu disse, vou repetir, com calma e tranquilidade. Quem tem mandato é quem manda. Quem não tem mandato, chupa a cana. Perdeu e pronto, não foi dado de traído. Todo lugar isso. Todo lugar é assim. Todo lugar, não tem para onde correr. Isso é um fato. Agora, eu concordo com você. Eles vão fazer uma campanha, porque eles são mestres disso também. O pessoal joga muito rasteiro, muito baixo. O grande problema da política é a rasteira, é o baixismo, a falta de coleguismo, é a falta de palavra. Eles vão fazer o que você acabou de falar, e é verdade, eles vão tentar enfraquecer Rodrigo Valadares e a mulher dele no esvaziamento de candidatos, para ele conseguir, se ele for candidato ao Senado e conseguir eleger deputado federal, ele tem que ter uma bancada, uma equipe boa para realmente proporcionar, pelo menos, eleger um deputado federal, ou se ele for candidato a senador. Agora, que eles estão trabalhando para esvaziar, estão. Agora, eu vou mandar um recado duro e grosso para os Amorim. Se aquiete que você não se elege para nada. Esse Gilmar Oliveira, não, repita, como é o recado para os irmãos Amorim? Se aquiete que você não se elege mais para nada. Olha aí, Gilmar é polêmico. Pastor Jorge, você tem aqui aquele patrocínio da TV Converte, que a gente sempre coloca, são os parceiros da TV Converte, que é muito importante para o desenvolvimento desse programa, Pastor Jorge. Se tem, coloca aí, logo em seguida a gente já volta com ele, porque não podemos deixar de falar de um político proeminente, alguém que está sempre no auge aqui em Sergipe, pelo menos até o momento, Valmir de Francisquinho. Mas vamos ao nosso patrocinador da TV Converte. Nós, da Planeta Limpo, trabalhamos todos os dias para manter a cidade mais limpa e organizada. Com uma frota moderna e profissionais dedicados, cuidamos da coleta e do descarte correto dos resíduos. Garantindo mais saúde, bem-estar e sustentabilidade para todos. Porque um planeta limpo começa com a gente! Voltando para cá, para o programa Café e Notícia. Você não pode ficar de fora, rapaz. Faz sua crítica, sua sugestão. Segue-nos lá nas redes sociais. Nós estamos falando aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, direto dos estúdios da TV Converte ou Converte TV. Segue lá no Instagram, @ConverteTV. Ou no YouTube, Converte TV. Também você pode me seguir nas minhas redes sociais, @dagraçadiogo ou @podcast Café e Notícia. Também você pode seguir a nossa TV, que às segundas-feiras eu tenho nosso podcast lá em Nossa Senhora do Socorro. Entrevistamos também políticos, personalidades e etc. Direto da Rede Nordeste de Televisão. E o nosso número de WhatsApp, onde você pode entrar, fazer sua crítica, sua sugestão, mandar a sua opinião, mandar a sua denúncia, é 799960616
3272. E aqui nós estamos direto da Converte TV. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Marcos, ele está aqui conosco, nos assessorando, muito obrigado. E o pastor Jorge, como sempre, na técnica, na operação, ele que é o mentor aqui, tá bom? Olha, vamos lá, coloca na tela aí, Valmir de Francisquinho, olha o machante aí, o açougueiro, Valmir de Francisquinho, essa foto é emblemática. Ele saiu de feira em feira, convenceu o povo e teve mais de 450 mil votos para governador do estado de Sergipe. Ele ganhou, mas não levou. Traz pra cá. Ele ganhou, Gilmar, e não levou. Logo em seguida, ele teve uma descondenação e pôde ser candidato a prefeito da sua cidade, Itabaiana Grande, que tem hoje mais de 120 mil habitantes. E o mesmo hoje é prefeito daquela cidade. E está tentando reverter a sua inegibilidade para poder ser candidato a governador. Assim não resolvendo, ficará mais difícil. Mas ele deseja, ele trabalha, ele sonha nos bastidores, sim, em ser candidato. O que acontece? Acontece que o mesmo não conseguiu resolver ainda. Mas há informações que até o final do ano sai uma decisão. E o final do ano já está aí, estamos terminando setembro. Veja, Gilmar, o que você acha do político Valmir de Francisquinho no estado do Sergipe? Na verdade, eu conheci Valmir no primeiro mandato dele a prefeito. E Valmir foi um político que agradou a população sergipana. Aquele a verdade jeito, é essa. Veja, ele fala, Gilmar, assim, com todo o respeito do mundo, ele é simplesão, fala feio, não é nem tão bonitão, mas é notável, Gilmar, que ele tem um carisma diferente, né, Gilmar? O que leva Valmir à popularidade é simples, é um cara que já foi feirante, foi marchante. E se você pegar todas as feiras do estado de Sergipe, tem uns 3, 4 itabaianenses lá vendendo. Ele é de Itabaiana, foi um bom vereador, foi um bom prefeito, né? Tem aquela forma popular dele de falar e falar a linguagem do povo, sabe se aproximar do povo, é um cara que não pensa nele. Então é um cara que realmente tem um grande futuro. O grande problema desse país, com todo respeito, é a justiça muitas vezes atrapalha um homem de bem chegar ao poder. E Valmir é um desse injustiçado no estado de Sergipe. Eu vou dizer por quê, porque é simples, pessoal. Quando o Valmir lançou a candidatura para governador do estado de Sergipe, ele ficou inelegível. Aqui condenaram logo o Valmir de Francisquinho, porque pintou os prédios públicos de inauguração da cor... Do povoado Carrilho. Na verdade, não pintou da cores do partido, mas alguém achou que era da cor do partido. Na verdade, era a cores do estado de Itabaiana. A onda azul. A onda azul era a cor da bandeira de Itabaiana. Mas assim ele foi condenado. Aí, de repente, vai para lá, vai para cá, uma confusão danada, bota o cara inelegível, e botou o cara inelegível, depois recorre aqui para Recife, condena, vai para o Supremo, depois consegue reverter o quadro, depois que o cara não perdeu as eleições, como você falou, ele, mesmo inelegível, que a campanha foi muito pesada, que o povo não votasse nele, porque o voto não ia ser válido. Na verdade, não foi válido. Mesmo assim, o povo deu R$400 mil. E Rogério Carvalho foi o segundo mais votado. O que é governador hoje foi o terceiro mais votado. A sorte de Fábio Mitidieri, a verdade tem que ser dita. Entre o Fábio Mitidieri e Rogério Carvalho, o povo bolsonarista preferiu votar em Fábio Mitidieri. A verdade é essa. Fábio Mitidieri é governador por causa dos votos de bolsonaristas. E por mais que diga que não, mas assim mesmo, todas as pessoas, vamos dar, o senador Alexandre se elegeu na onda bolsonarista, mas hoje canta de galo que não foi. Vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Fábio, ele teve no primeiro turno em Aracaju poucos votos. Já no segundo turno, ele triplicou. Ele veio para 100 e tantos mil votos, 190 mil votos. Ou seja, os bolsonaristas da grande Aracaju, que é onde está a massa mais bolsonarista, votou em Fábio. Isso é um fato. O impedimento de Valmir
acabou fortalecendo o Fábio, porque quando o Valmir foi votar em Rogério, os bolsonaristas não aceitou, não foi por Rogério, mas pela sigla PT. Os bolsonaristas, eles são o bolsonarista mais raiz, ele é antipetista, isso é um fato. E voltando para cá, para Valmir de Francisquinho, eu digo que ele tem um talento acima de todos os outros talentos. Não estou dizendo que ele só tem um, mas um eu posso notar. E nós que somos da comunicação, podemos analisar melhor. Ele é um grande comunicador. Ele pega um telefone, e eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Amós, que gosta muito dele, caminha com ele. Amós, ele com o telefone na mão, ele ganha Pacauê com todo o estúdio da WG. Ele é muito bom de rede social. Eu digo que ele fez uma live às vésperas da eleição e elegeu Ícaro, seu filho, que ninguém conhecia, um jovem, que eu não tenho nada contra, me concedeu uma entrevista em Brasília, foi muito solícito, mas era um desconhecido. Ele elegeu o cara com mais quase 80 mil votos. Marcos Oliveira, que é um grande deputado hoje, foi um bom vereador em Itabaiana, mas era desconhecido do Estado. Ganhou com quase 40 mil votos. Então, ele é um fenômeno eleitoral. Ele, nas redes sociais, vai lá nas redes sociais dele, é tudo orgânico, não é pago, e tudo ele faz live. Ele se comunica muito bem. E já dizia Chacrinha, quem não se comunica, se trupica. Terezinha. E para os mais modernos, já dizia Silvio Santos, é preciso se comunicar e se comunicar bem. O político que tem entendido isso, que as redes sociais derrubou todas as barreiras da mídia tradicional e se comunica bem, ele larga na frente. E Valmir é um exemplo disso, Gilmar. Agora, ele tem essa vantagem, isso aí, concordo plenamente com vocês, gênio mil grau. Agora, o Valmir também é carismático, o Valmir é uma coisa fantástica. Eu estou dizendo que acompanhei ele na campanha e quando ele chegava no interior, principalmente no dia de feiras, meu amigo, era uma participação popular, um abraço, uma alegria. Aquilo que eu digo, se tiver um candidato hoje para derrotar o poder que está hoje, o governador Fábio Mitidieri, só tem Valmir. Se Valmir não conseguir manter a sua negibilidade, pode ter certeza que o governador Fábio Mitidieri ganha fácil. Eu não vejo outro concorrente igual a Valmir. O governador nada de braçada. Eu acho que tem dois candidatos, dois nomes, melhor dizendo, que podem embolar o cenário estadual. Não sendo esses dois nomes, a probabilidade de Fábio ganhar no primeiro turno, repito, se não surgir esses dois nomes, a probabilidade de Fábio ganhar no primeiro turno, pastor Jorge, é gigante. Agora, se Valmir conseguir sair candidato, conseguir reverter a sua inegibilidade, há uma disputa grande entre Valmir e Fábio. E o povo do governo sabe. Valmir sabe. Todos sabem. Não adianta, vamos deixarmos de sermos hipócritas. Vamos falar a verdade. O outro nome, suponhamos que Valmir não consiga reverter. Ele coloca Tiago de Joaldo, a quem me recebeu muito bem em Brasília, me concedeu entrevista e passei a admirá-lo. Muito obrigado. Mas Tiago de Joaldo não tem envergadura suficiente para ganhar a eleição. Me desculpe, não tem. Mas se o PT, que Lula já chamou Márcio Macedo, já chamou Eliana Aquino, já chamou Rogério e disse, preciso de um palanque em Sergipe, porque se o PSD sair do meu bloco, nacionalmente, que caminha para sair, o governador pode também desembarcar o governador de Sergipe e sair do apoio a Lula. Com isso, eu preciso de um palanque em Sergipe. Quem seria esse nome? Eliana Aquino, viúva do ex-governador Marcelo Deda. Se formar uma chapa, Eliana Aquino para governadora, Rogério Carvalho para o Senado, e ele voltar para os braços da esquerda, Edivaldo Nogueira, que tem uma popularidade boa na Grande Aracaju, seu outro senador, essa chapa também bota medo dos governistas. Eu tenho uma opinião assim a dar com a maior simplicidade do mundo. Eu não vejo Eliana Aquino com nome expressivo para poder conquistar esse voto todo. Talvez o Lula ainda joga que os candidatos deles terão voto por causa dele. Aí eu acredito. Mas aí é que está o problema. Aí eu acredito. Quando é feita uma pesquisa em Sergipe, Lula hoje tem 59% de intenção de voto em Sergipe. E dentro da pesquisa qualitativa e quantitativa é embutido uma pesquisa, uma pergunta da seguinte forma: você votaria em um candidato apoiado pelo presidente Lula?
E aí, sabe o que é que encontra? 43% do eleitorado, em algumas e outras 48%, diz que vota num candidato apoiado pelo presidente Lula. Se você pega um nome leve, que tem uma aceitação popular pelo nome que ela carrega, ela também não é uma política expressiva, realmente não é, mas ela tem um nome leve. Perceba que ela estava inelegível na eleição passada, ela teve quase 70 mil votos para deputada federal, ou seja, ela é alguém leve, pelo histórico, e com o nome Lula, não é para ganhar, não estou dizendo que ganha, mas coloca medo. Aquilo que eu coloquei, não é Eliana Aquino, não seria uma conquista do voto pessoal dela. Não, é diferente. Aí é o seguinte, o Lula tem força aqui? Tem, não vou tirar essa dúvida. Agora, uma coisa é o seguinte, pesquisa, muitas vezes erra. Durante a campanha, aí vamos ver como é que fica. Agora, é uma candidata forte, é por causa do Lula. Agora, o Valmir de Francisquinho é o único candidato que derrota Fábio Mitidieri nas urnas, independente de Bolsonaro, independente de Lula. O Valmir de Francisquinho, nós temos que dar uma palmatória, é um cara expressivo, é um cara que tem um voto tanto da esquerda como da direita. Ele tem voto dos dois lados. Não tem a menor dúvida do que eu estou falando. Concordo. Ele tem voto. Isso incomoda. Concordo. Ele tem voto. Sem sombra de dúvidas, eu li um artigo do Dr. Fausto Leite. E Dr. Fausto Leite dizia no artigo o seguinte: o governador Fábio Mitidieri dorme pensando na eleição de 26 e tem pesadelo com o pato que vem da Serra. É verdade. Complicado. Se o pato vier candidato, o governador, que na minha modesta opinião não é um mau governador, mas ele tem dificuldade de se comunicar com o público. Ele se comunica aquele jeito, mas falta algo. Eu acho que o governo tem muita coisa, mas falta uma comunicação mais assertiva ao público. E o Valmir pode ser eu vou colocar o grande problema de Fábio Mitidieri. A gente tem que ser verdadeiro, pessoal. Talvez um pouco duro, mas o Fábio Mitidieri veio do povo? Não veio do povo. É classe média alta. A verdade é essa. O grande problema, a grande brilho de Valmir é que ele veio do povão. Pronto. É um cara do povo, é um cara que fez uma boa gestão na prefeitura de Itabaiana. Se você andar em Itabaiana, o cara é querido por todo que é lugar, meu amigo. Então, o que é que pesa mais para o Valmir se reeleger? Um bom administrador, tem carisma e se comunica muito bem com o povão. Pronto, é o ponto-chave de um grande político. O que falta em Fábio Mitidieri? Não veio do povo, não veio da massa popular, é um menino de família tradicional rica, que sempre viveu na classe média alta, nunca teve contato com o povão, por mais que o marqueteiro dele tente arrumar ele, mas ele não tem um carisma. Esse é o grande problema de Fábio Mitidieri. Agora, é um candidato forte, porque está com o governo na mão, e alguém tem que cobrar de Fábio como é que está o dinheiro da DESO. Foi investido aonde, né? Porque é muito din-din e a turma precisa realmente de uma melhoria muito grande. Agora, é um péssimo governador? Não, não é um péssimo governador. Na minha modesta opinião, é um médio governador. Ele tem que melhorar muito, porque ele vendeu a terceirizar uma parte da Energip. E essa parte da Energip levou muita grana para os cofres do Estado. E ele precisa realmente investir esse dinheiro no povo. Até agora, só está aí com um marketing muito bom que vai ser concretizado, que eu estou torcendo que se concretize. Tanto vai ser bom para Aracaju, como vai ser bom para Barra do Coqueiro, que vai elevar o nome dele, que é a ponte. Aí ele está fazendo um projeto importantíssimo que vai agariar voto para ele. Agora, carisma, ele, por mais que ele... Você pode olhar, Dani, o pessoal, vocês estão aqui presentes no estúdio. Por mais que ele, nos vídeos dele, nas apresentações deles, ele tenta ser um cara simples, mas a aparência ainda não convenceu o povo. A verdade é essa. Muito bem, Gilmar é polêmico e ele vai direto ao ponto. E eu gosto disso, até porque aqui o convidado tem liberdade. Aqui não tem negócio de ser assoldado, não tem negócio da gente aprisionar as ideias. Até porque
A mídia alternativa, a internet, nos permite isso, nos permite ir mais além e dar voz e vez. Pastor Jorge, eu sei que o horário já foi, mas me permita um pouquinho mais aqui, eu sei que o senhor precisa sair, tá? Pastor Jorge, vamos à notícia nacional. O presidente Lula, que está na ONU, já avisou aos seus aliados põe na tela Guilherme Boulos, deputado federal por São Paulo. O mesmo deve estar assumindo por esses dias a Secretaria-Geral da Presidência, que é um ministério, atualmente comandado por quem? Põe na tela Márcio Macedo. Márcio Macedo deve estar voltando à planície e vindo para Sergipe para cuidar da sua eleição para deputado federal. Ele jura, vem para mim, ele jura que será senador, mas não vai rolar. Eu vou dizer de novo. Ele jura que será senador. Não vai rolar. Ele vai ser candidato a deputado federal. Vai indicar uma série de pessoas no governo, em segundo escalão e terceiro escalão. Mas a pasta da Secretaria-Geral da República, o ministro, chefe-geral da presidência, ele vai estar perdendo para Guilherme Boulos. Porque Guilherme Boulos fala melhor, se comunica melhor, tem nas suas redes sociais quase 3 milhões de seguidores no Instagram. Márcio Macedo é amigo de Lula, alguém que goza da confiança de Lula, mas nacionalmente é alguém com uma expressão pequena, tacanha. Já Guilherme Boulos tem uma expressão maior, se comunica melhor com os movimentos sociais. Há quem diga que é muito radical também para ser ministro, mas se comunica bem melhor, Gilmar. Sergipe perde o ministério. Não é que perde o ministério, é porque o Márcio Macedo está sabendo que esses cargos de ministro dependem muito do presidente, tira e bota. Então ele quer uma garantia. Então ele deve ter pedido ao presidente, que vai se afastar. Eu não acho ele um candidato forte, né? O único candidato que eu acho forte do PT, que tem voto, eu só conheço o Rogério Carvalho. Assim, que eu acompanho. Dos maiores daqui de Sergipe, Rogério Carvalho é um cara que fica 24 horas, não dorme, fazendo campanha política e consegue. É um animal político. Agora, Márcio Macedo tem chance? Tem. Aquilo que eu falei, né? Se o Lula botar debaixo do braço e dizer que o candidato a federal dele tem todas as condições de se eleger. Agora, o que acontece é o seguinte, porque o Boulos, o Boulos é um tipo de um cidadão que ele é um cara muito radical e comete muitas injustiças, mas vai fazer o quê? Vai ficar no lugar, porque ele também é deputado federal, ele tem mais comunicação do que o Márcio Macedo, porque ele está lá dentro, ele convive com os parlamentares lá dentro. Né? E hoje, aquela história que eu estava falando, a comunicação influi muito. Influi muito, Boulos hoje é um cara que ele tem uma militância muito grande nas redes sociais. Quando você fala de comunicação, você pega, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está, segundo ele, exilado nos Estados Unidos. Ele tem mais de 7 milhões de seguidores. Você entra na página dele, tem vídeo de 1,5 milhão, 2 milhões e meio de visualizações. Isso é comunicação. Você fala hoje, Jair Messias Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e etc. Jair Messias Bolsonaro tem 20 milhões de seguidores. Se ele publicar algo agora, bomba. Isso é comunicação. A comunicação tem muito a ver. E eu acho, assim, o mais habilidoso é o Nicolas. Sim, Nicolas é expressivo. O Nicolas, ele não é bom de debates, eu já pude ver, mas de rede social e de comunicação, ele é um fenômeno. Cara, você gosta dele ou não gosta. Eu fiz uma foto com ele em Brasília e uma ruma de gente me criticando. Gente, a gente temos que aprender. E o cara em comunicação é um gênio. O cara tem mais de 20, ele tem mais seguidores do que Bolsonaro. Verdade. O cara publica um vídeo e bomba nas redes sociais. Ele é bom em redes sociais. Mas olha, vamos a um giro de notícia nacional. É só essas duas notícias e a gente encerra, pastor Jorge. Notícias internacionais. Polêmica à vista. Vamos lá, pastor Jorge. Põe na tela o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O nome dele é Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. O mesmo foi condenado a 27 anos, está em prisão domiciliar.
Jair Messias Bolsonaro está passando dias difíceis, se é que podemos dizer que o diabo amassou o pão, ele está comendo o pão que o diabo amassou. Traz pra gente. Olha, mostra-se até que está depressivo em casa e já é algo preocupante. Eu não sou do tipo que desejo mal para quem quer que seja. Não porque fulano foi preso, ele também tem que ser preso. O fato é o seguinte, Gilmar, ele pegou 27 anos de regime fechado, podendo cumprir a qualquer momento, ou via anistia ampla e restrita e até mesmo atingir. Mas já estão dizendo que não será dessa forma. O relator Paulinho da Força disse que não é anistia, mas sim dosimetria, diminuir o tamanho da pena. Com isso, Bolsonaro pegaria ali 2, 3 anos de regime fechado, não, domiciliar, para impedir ele de ser candidato, e com isso, ali já tem o movimento do chamado Centrão, Aécio Neves, Temer e Companhia Limitada, para colocar Tarcísio, outro nome de centro. E aí? Mas o seu filho que está lá nos Estados Unidos diz, eu quero ser candidato. E aí, Gilmar Oliveira, foi justa essa condenação? Não foi? Como é que você tem visto esse movimento? Eu continuo afirmando desde o início, quem está destabilizando o país é o Poder Judiciário. Eu nunca vi, na minha vida, com 68 anos que eu tenho, dar um golpe desarmado. Eu nunca vi o cabeça do golpe cair fora do país. Porque o cabeça tem que estar no país, assumir e dizer porque ele deu o golpe. Não fez isso. E eu quero dizer o seguinte, olha, se você pegar os vídeos que o próprio Alexandre de Moraes e o Dino proibiu de soltar para o povo assistir, eu afirmo da seguinte forma, eu acho um absurdo da covardia que está cometendo com um cidadão de bem. Pode alguém não gostar, é natural. Agora, dizer que Bolsonaro deu um golpe, na verdade, eles botaram muito narrativas para prejudicar o presidente Bolsonaro. O negócio das joias, e o negócio de uma baleia. E não encontraram nada que Bolsonaro pudesse cometer para ele poder processá-lo. A justiça. Aí inventaram um tal de um golpe. Meu amigo, todo mundo sabe que golpe com Bíblia, vendendo pipoca, com pessoas idosas, pessoas passivas. Eu fiz muito acampamento na frente do Exército aqui no estado de Sergipe. Pense em um povo passivo e democrático. Eu me recordo. Gilmar foi várias vezes para o acampamento, lá no 18 do Forte, na rua Monte Castelo. Eu me recordo. Muitas vezes. Agora, pense em um povo que estava lá, e era uma multidão. Povo educado, passivo, pai de família, idosos, tudo. Mas, e outra coisa, em Brasília não foi passivo. Não, vou dizer por quê. Quando terminava o movimento da porta do Exército, a turma limpava a frente do Exército. Pergunte lá os coronéis, os soldados, dá para perguntar lá. Meu amigo, não houve golpe. Houve, sim, uma manifestação popular que foi a Brasília. Aí, meu amigo, a esquerda que eu conheço há 45 anos, sei como funciona, principalmente o Gé Disseu, um cara que mudou a cara 2 vezes, que quando ele chegou a 3ª vez na casa, a mulher nem reconheceu ele. Um cara que aprontou no Brasil, comandou sequestro de embaixadores. A Dilma Rousseff organizava com sua equipe assalto aos bancos. Esse pessoal tiveram anistia. Agora, a turma que foi para Brasília, foi o que aconteceu. Houve uma armação que a turma da esquerda, mascarado de Brasil, de bandeira, de Bolsonaro, já estava depredando o patrimônio público. Você acha que tinha gente... E o povão estava lá fora. Você acha que tinha gente infiltrado dentro da manifestação? Não tem... E o Alexandre de Moraes, os ministros sabem disso. Vou repetir, os ministros sabem que teve infiltração e quem depredaram não foi os bolsonaristas. O ministro sabe. Tanto sabe que não soltou mais os vídeos, só apresentou 2. Foi 220 vídeos, só soltaram 2. Dino,
Alexandre, o careca, cadê os demais vídeos? Aí condena um cara inocente, que não prova, com narrativas, uma tentativa. Tentativa não quer dizer que ele cometeu a ação do crime. Tentativa, pelo amor de Deus. Agora, a verdade é o seguinte, o cara está pagando o cara porque foi honesto. E o cara está pagando o cara porque tirou do cardápio do governo federal o queijo. Muito a verdade bem. é essa. Gilmar Oliveira não está de brincadeira, viu? Gilmar Oliveira não está de brincadeira. Mas veja só, Gilmar, e essa tentativa de tirar Bolsonaro, a família Bolsonaro, o nome Bolsonaro, de candidato em 2026 a presidente. Bolsonaro não pode, está inelegível, a não ser que tivesse uma anistia ampla e o atingisse. Restrita, né? Ele poderia ser. Mas ele não poderia ser, ele tem o Eduardo, ele tem a Michele, mas há um movimento no centro, ou no centrão, para que esse nome seja Tarcísio, Ratinho Júnior, Zema, e não seja ninguém com o sobrenome Bolsonaro. Porque alegam que isso geraria novamente uma radicalização do país entre Lula e os bolsonaristas. Como você vê isso? Eu vejo da seguinte forma, olha pessoal, não adianta estar jogando o nome para poder esquecer Bolsonaro. Não adianta, Bolsonaro é popular, Bolsonaro é querido. E outra coisa, Lula não ganhou as eleições. Alguém precisa rever e discutir, ter coragem de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito no resultado das urnas eletrônicas. Eu nunca vi um candidato que se diz popular, não fazer um comício e não dá quase ninguém. O Bolsonaro, quando ia para qualquer estado ou qualquer município, o povo estava presente. Agora, por que não botou o voto auditável? Por que não votou o voto impresso? Por que a contagem do voto não é transparente? Por que o presidente do TSE, que era o ministro Barroso, foi fazer lobby do Congresso para não aprovar o voto e cometeu fake news, um crime, dizendo que Bolsonaro queria que o Congresso aprovasse o voto de cédula, dizendo que ia votar um tempo anterior. Pessoal, o cara cometeu um fake news. Ministro que ligou para parlamentar, intimidando para não votar o voto impresso e o voto auditável. O que é o voto impresso, pessoal? Ninguém vai levar o voto para casa, não. Ali foi um presidente do TSE que interferiu no outro poder, que está interferindo agora para não ter anistia. É Gilmar Mendes ligando para deputado federal. Olha, pessoal, o que tem de parlamentar, Daniel, ou Diogo, o que tem de parlamentar com processo dentro do Congresso e todos os ministros, a maioria, está prevaricando. Por que está prevaricando? Porque eles estão barganhando com esse processo debaixo do braço e intimidando os parlamentares para não votar na anistia. Isso é uma interferência, isso é uma vergonha, isso é rasgar a Constituição. Então, ele sabe que Bolsonaro venceu na outra e vai vencer nessa. Então, a jogada é, na tora, manter a inegibilidade do Bolsonaro. E outro candidato não ganharia, a não ser que haja anistia, e quero aqui chamar a atenção, rapidinho. Os 3 senadores do estado de Sergipe é populista, viu? É cheio de mimizinho. A PEC que se diz da blindagem, eu vou colocar aqui, que muita gente gosta, e a imprensa do Brasil, do nosso estado, é baixa e é rasteira, não joga a verdade para o povo. A blindagem, pessoal, porque tem parlamentares que têm processo de corrupção, de crime na mão de ministro, tem. E eles estão usando isso para que a anistia não seja aprovado. O que é que os parlamentares fizeram? Primeiro, vamos fazer uma lei para nos proteger. Porque se eles quiserem reabrir um processo e dar continuidade ao processo, tem que ter a autorização da maioria dos parlamentares. A jogada só foi essa. O que é que acontece? Aí ficam os senadores e uma turminha que foi para a rua, que é do movimento de esquerda, levaram até cantores, cantoras, que para mim realmente é uma vergonha defender a coisa errada. Agora, a blindagem é para isso. Eu sou a favor da blindagem? Não. Mas no momento tem que ser aprovado. Sabe por quê? Porque ministros estão com os processos de parlamentares na mão. Não é pouco não, é muito, viu? Aquele Coimbra, o presidente do Congresso, família envolvida em corrupção,
Está debaixo de braço de ministro, e ministro fazendo narrativa política, intimidando os parlamentares para não votar na anistia. Porque se votar na anistia restrita e ampla, Bolsonaro se elege de goleada. A anistia, ela passou já na Câmara, pelo menos em primeiro turno. Já foi instituído um relator. Passou com 311. Mas o relator da anistia, que foi nomeado pelo presidente da Casa, que é o Hugo Mota da Paraíba, o relator é Paulinho da Força, suplente de deputado federal pelo estado de São Paulo e está exercendo a função de deputado no momento. Ele já disse que não se trata de anistia ampla. E eu conversei com o advogado e ex-deputado Mendonça Prado. E houve a anistia, ela é permitida sim pela Constituição brasileira. E aqui nós não temos paixonites, aqui nós temos fatos. É permitido. Mas o que Paulinho está dizendo é que terá mudança na dosimetria das penas. E eu perguntei ao advogado e perguntei a outros advogados. Como pode a Câmara se manifestar sobre a dosimetria da pena? A Câmara não é o Poder Judiciário, é a Casa das Leis. E eles me explicaram. Vai mudar a tipificação dos supostos crimes, para que com isso altere a dosimetria. Ou seja, eles já procuraram esse caminho. Então não terá anistia ampla. Então é dessa forma. Já a PL da blindagem, dita por muito como PL da bandidagem, veja, ela é legal. Eu acho que acaba sendo imoral. Eu acho que o parlamentar precisa ser julgado pelos seus fatos, pelos seus atos e ações, e deve ser público. Porém, reconheço que muitos parlamentares, mas muitos, têm vários processos e várias investigações em cursos. Se eles não querem ser julgados pelo Supremo, basta eles aprovar a PL do fim do foro privilegiado. Acabando o foro privilegiado, volta para a primeira instância. E voltando para a primeira instância, ele será julgado por juiz de primeira instância. Eles não querem. Eles querem ter foro e não serem julgados. Isso eu tenho dificuldade com isso. Veja bem, eu entendo a questão que eles criaram essa PEC da blindagem, vou repetir, é bem simples. Porque eles querem votarem na anistia. E ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Barroso e demais, estão com os processos prevaricando debaixo do braço, intimidando os parlamentares. Se votar na anistia, eu condeno você. Então, essa PEC da blindagem já foi para proteger, para que os parlamentares fossem respeitados e votassem da forma que eles queriam. Então, há o impedimento do Poder Judiciário para que os parlamentares não dêem o seu voto na anistia. A verdade é essa. Então, para mim, prevaricação é crime. O Supremo está cometendo um crime, está prevaricando. Sabe que o cara cometeu o crime, está ali, pode ser condenado e está debaixo do braço. Eu só condeno se você votar na anistia. Se você não votar, eu vou prevaricar e vai ficar arquivado aqui e vocês não vão ter nada. A verdade é essa. Não é que os parlamentares queriam se blindar da bandidagem. Quem está por trás disso tudo aí, para não ter anistia, é a bandidagem, mas ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar que os ministros estão prevaricando com os crimes dos parlamentares debaixo do braço, mas é bom descer a madeira no Congresso, porque fica aí populismo, joga para a torcida, bata de frente com o sistema, que a maioria da imprensa é podre, não fala a verdade. Eu não sou a favor da blindagem, não, sou contra. Mas isso só poderia dar liberdade e respeitar uma instituição que é o Congresso, é outro poder, deixando os parlamentares resolver da forma que ele queria votar. Mas com essa guerra que está tendo agora, os dois senadores populistas, com mimizinho aí, e dizendo que eu sou contra, meu amigo, olha, tem senador aqui no nosso estado, vou ficar calado que é melhor. Vamos dizer o seguinte, pessoal, eu sou muito sincero, sou a favor da blindagem porque eu acho que os parlamentares têm que estar livres de ameaça. Parlamentares que têm seus processos na mão do Supremo Tribunal Federal estão com medo de se manifestar para dar o voto. A verdade é essa. Depois, é aquele fórum privilegiado. Rapaz, o que o Xandão aí prendeu o deputado federal, já mandou correr, é uma confusão danada, a democracia não existe mais, existe uma ditadura da toga, e se o povo ficar dormindo em berço esplêndido, futuramente pode ter certeza, como meu amigo
pastor Diogo falou, vai comer o pão que o diabo amassou se não acordar para a vida. Olha, pastor Jorge, depois desse episódio, dessa quarta-feira, eu sugiro ao senhor que contrate um escritório de advocacia muito bom, porque nós vamos responder uma série de processos. Foi polêmico, foi gostoso, mas chegamos ao fim. Que Deus abençoe, obrigado Gilmar Oliveira, faça suas considerações finais e vamos encerrar este episódio. Eu vou encerrar dizendo da seguinte forma, não se preocupe de processo nenhum, a não ser que haja uma arbitrariedade como está havendo no Brasil. Mas que a verdade tem que ser dita, doa a quem doer. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima edição do nosso programa. Grande abraço, Deus abençoe. Café e Notícia. Informação quentinha, como o seu café diário. Acompanhe entrevistas exclusivas, notícias atualizadas e os principais acontecimentos do dia com credibilidade e leveza. Fique bem informado e preparado para tudo o que vem pela frente. Café e Notícia, todas as quartas, 20 horas.